semana começa com tensão mundial por parte dos investidores. Nesse final de semana, um drone atacou uma das unidades de petróleo lá na Arábia Saudita. E o que aconteceu? Estourou uma refinaria e 5% da produção mundial do petróleo foi afetada. Ou seja, o preço do petróleo aumentou radicalmente a sua cotação. O petróleo chegou a subir 20% no início dessa semana e bolsas caindo por um cenário de atenção. E agora, o que vai acontecer? Seja muito bem-vindo ao nosso fechamento do mercado. Vamos falar um pouquinho sobre o índice Bovespa. Hoje o mercado fechando com uma leve valorização, próximo da sua estabilidade, tensão por parte dos investidores e vamos lá, olhar as principais movimentações e também alguns papéis que chamam minha atenção. Mas antes, só para lembrar, quinta e sexta nós não tivemos quarta, quinta e sexta nós não tivemos o fechamento do mercado. Eu estava em treinamento, estava fora aqui, agora eu volto com vocês normalmente. Se você puder dar um like nesse vídeo, vou agradecer imensamente. E não se esqueça, coloca aqui embaixo alguma ação, alguma posição para eu poder responder no pregão de amanhã. Então, se você tem alguma ação, algum ponto que você gostaria que eu olhasse, deixa aqui embaixo o seu comentário. Vamos lá. Nesse final de semana a gente teve o ataque a uma das refinarias lá na Arábia Saudita, o que trouxe atenção por parte dos investidores. Menor produção de petróleo, o petróleo que tem fica mais caro. Então o petróleo chegou a subir 20% já no início dessa semana, o que fez com que a Petrobras desenvolvesse uma movimentação de alta nesse pregão, e enquanto as bolsas caíam, a cotação da Petrobras subia 4%. Olha só, o que a gente teve nas últimas 2 semanas? O índice Bovespa teve um movimento de alta e agora ele sente aqui um nível de resistência bastante relevante, que é a casa desses 104 mil pontos. Na última sexta-feira, o mercado ele até fechou em queda, sentindo essa resistência como um obstáculo para a continuidade da alta dos preços, e agora eu tenho como cenário de atenção 2 pontos. Primeiro ponto é o seguinte, a gente tem, antes de falar dos 2 pontos, eu tenho um movimento de indefinição desde abril, maio do desse ano, beleza? Olha só, o mercado testa suporte, testa resistência, testa suporte, testa resistência. Então, olha só, quando o mercado sair de uma dessas consolidações, a gente vai ter uma movimentação um pouco mais clara. Danilo, quais são os cenários para o índice Bovespa? Sobe, corrige, sobe. O mercado passa por uma lateralização, olhando, caso ele volte a trabalhar acima dos 105 mil, próximo ponto de parada 106 mil pontos, e a gente teria espaço para a Bolsa continuar o seu rompimento da máxima histórica e continuar subindo. Ponto número 1. Então, atenção, 105 mil, primeiro obstáculo, rompendo o cenário positivo. Ponto número 2 seria... o índice voltar abaixo desses 103 mil pontos, desenvolver uma movimentação de queda até a minha média de 21, barra a região de 100 mil pontos, e aí sim ele poderia ter espaço para voltar a subir. Então, um cenário de atenção no nosso mercado, ele prevalece aqui no índice Bovespa. Já o mercado de dólar, ele segue dentro de uma consolidaçãozinha nesse curto espaço. Eu tenho um suporte em 4,040 e uma resistência aqui nesse 4,130. Rompimento de 4,130, próximo ponto de parada 4,200, dólar abaixo de 4,040, possibilidade de cair até 4,920. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada nas principais blue chips, Petro, Vale, bancos. Eu também separei várias ações que me chamam a atenção. Primeiro, quero falar sobre Petro, o papel sobe 4,5% de alta, enquanto as principais ações trabalham em queda. E olha só, a Petro subiu principalmente por causa dessa alta expressiva da cotação do minério de ferro. Perdão. Da alta da cotação do petróleo, tá? Mas eu fico com um ponto de destaque da Petro. Resistência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, a Petrobras, ela toca no nível de resistência, na minha leitura, um nível de resistência bastante importante, beleza? E agora eu começo a ver que o candle que foi formado hoje não é um candle muito atrativo de compra, tá? Apesar do viés ser de alta da Petrobras, eu vejo 2 cenários, tá? Se você tiver comprado, mantenha a posição. Se ele continuar subindo, o próximo ponto de parada 28,60 e depois 28,30. Então ele tem espaço para subir nesse curto espaço de tempo. Ponto número 1. Ponto número 2, Petrobras perdeu a mínima de hoje na casa de 27,60, teria espaço para cair até os R$ 27 e, quiçá, 26,30. Então, o mercado sobe, espaço para voltar para esse nível de correção, tá bom? Quem tiver de fora, eu não vejo motivo para comprar, tá? E quem tiver interesse de comprar, esperar ele voltar para os R$ 27. Já olhando o cenário da Vale,
A Vale, na última sexta-feira, ela montou aí o início de uma correção, o papel subiu bem, me fez um candlezinho vendedor. A Petro sinaliza uma movimentação de queda pelo fato de testar resistência, e agora a Vale já iniciou esse processo de correção. Na minha leitura, a Vale poderia cair até os R$ 47,00, R$ 47,50, onde seria um ponto para a gente comprar e esperar a retomada do papel, beleza? Cenário positivo, rompendo a máxima da semana passada, a casa de 50,30, caminho aberto para subir até R$ 54,00. Vamos dar uma olhada nos bancos. Eu começo aqui com o Banco Itaú. O Banco Itaú trabalha ainda na sua consolidação. Temos uma resistência desenhada em 37 e um suporte previamente estabelecido em 32,80. Na minha leitura, o que eu vejo aqui em Itaú? Ou ele vem romper os 36,80 para continuar seu movimento de alta, ou ficando abaixo desses R$ 35,00, ele poderia cair até 34 e posteriormente ele poderia cair até os 32,90, beleza? Ou seja, não tenho nenhuma tendência estabelecida em Itaú para que a gente vai falar, vai explodir, vai cair. Não, ele tem um viés de alta, ok, bacana, mas eu não tenho uma tendência determinada nesse médio prazo. Olhando o Banco do Brasil. O Banco do Brasil já é um cenário um pouco diferente do que Itaú. Olha só, Banco do Brasil, ele teve aqui um movimento forte de alta, ele passa por uma correção de 5 dias consecutivos de queda e ele toca num preço de suporte importante, dado por resistências anteriores, e agora eu tenho a média de 21 períodos. Caso eu tenha um candle comprador sendo formado por aqui, Banco do Brasil ele poderia retomar o seu movimento de alta. Então, olha só, BBAS3, na minha leitura, a região entre R$ 46 e R$ 47,00, eu ficaria de olho para pensar em trabalhar uma compra esperando a retomada de alta, tá? Mas tem que montar um candlezinho comprador. E BBDC4 é um gráfico muito parecido com as ações do Banco do Brasil, também testa uma região de suporte. Depois de subir bem, cai por alguns pregões. Se ele montar um candlezinho comprador por aqui, espaço para poder subir. Então, resumidamente, índice Bovespa em cima de uma resistência, cenário positivo acima do 105, rompeu 105, cenário positivo, abaixo de 103, espaço para cair até 101 mil pontos. Petrobras em cima de uma resistência, candlezinho vendedor sinalizando queda. Vale hoje cai 2% também, sinaliza queda até os 46, cenário positivo somente acima de 50 e 30. Bancos, Itaú, nada a ser feito, somente movimento um pouco mais direcional acima de 36,80. Banco do Brasil, ficar de olho se o mercado entrar uma força compradora para comprar. E BBDC4 também, ficar de olho para a gente poder entrar numa operaçãozinha para poder comprar esse papel. Beleza? Olha só, eu separei aqui várias ações que me chamam a atenção, várias mesmo, tá? Mais uma vez eu convido você, se puder deixar o like nesse vídeo, eu vou agradecer imensamente. E aproveita e deixa aqui embaixo o seu comentário, se você tem alguma posição em ações, se você quer que eu olhe alguma ação específica para você, vai ser um prazer separar para responder no pregão de amanhã. Então coloca aqui embaixo o seu comentário, beleza? Vamos lá! Várias ações e vamos passar por todas elas. Eu começo com Alpa 4. Alpa 4, uma bela tendência de alta, eu consigo ver pela sequência de topos e fundos ascendentes. E agora, no curto espaço de tempo, o mercado sobe, corrige, sobe. Eu estou monitorando aqui esse rompimento de R$ 23,70, que o papel poderia subir até R$ 25,70. Olha só o gráfico de 60 minutos, fica um pouco mais claro para a gente poder perceber essa inversão de movimento. Linha de tendência de baixa, foi rompida para cima e agora eu tenho uma possível formação de um fundo duplo. Caso tenhamos o rompimento aqui de 23,70, na minha leitura é compra, espaço para retomar. Então, Alpa 4 é o primeiro papel que eu fico de olho. Outro papel que entra no meu radar são as ações do Banco Banrisul. Hoje, o papel despencou 4%. Então, nós temos 3 dias consecutivos de baixa e a ação ela vem tocar numa referência de preço bem importante, R$ 21,00. Na minha leitura, se eventualmente montar um candlezinho comprador por aqui, eu acredito numa retomada de alta. Então, Banco Banrisul é um papel que ele entra no meu radar para a gente poder pensar numa compra e esperar sua retomada de alta. Beleza? Banrisul, segundo o papel, BTOW3, BTOL, vale lembrar que o papel foi bastante prejudicado pela entrada da Amazon, mas ele se recuperou. Pelo gráfico diário, linda tendência de alta, uma bela de uma tendência de alta, e agora, olha só, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Olha só o espaço de tempo mais curto em BTOW3. O mercado subiu, corrigiu, e agora ele tem espaço para montar um pivôzinho e retomar seu movimento de alta. Então, olha só, gráfico de 60 minutos, eu acredito numa formação de um pivô de alta e uma compra em BTOW3 acima de R$ 43,70, com alvo em 47,80.
Prosseguindo, Fleury, olha só, eu tenho passado no radar técnico que essa operaçãozinha de Fleury, ela já segue no nosso radar há muito tempo. Então atenção para a gente poder comprar esse papel no rompimento de R$ 24,60. Então o mercado sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Então o rompimento dessa resistência em 24,60 é compra pelo rompimento de resistência. Fleury, GNDI3, as ações da GNDI3, tá? Tendência de alta, claramente, e é outro papel que sobe, corrige e sobe. Se eu colocar um gráfico de 60 minutos, eu percebo que eu tenho uma resistência muito bem desenhada em R$ 54,90. Então, na minha leitura, se ele romper R$ 54,90 barra R$ 55, eu vou comprar e esperar com que o papel venha subir até R$ 59,50 nesse curto espaço de tempo. Então, GNDI3, um outro papel que a gente pode pensar em compra. Olha só, JBS, fazia tempo que eu não ficava de olho nesse papel, e as ações da JBS, elas sinalizariam aí uma alta caso fiquem acima desses R$ 31. Então, atenção, linha de tendência de alta passando por aqui e uma resistência muito bem desenhada em R$ 31. Rompimento desses R$ 31, na minha leitura é compra, espaço para novas altas. ODPV3, as ações da Odontoprev, mais uma ação que testa um suporte bastante importante, um suporte bastante relevante, que na minha leitura poderia desenvolver um movimento de alta. Olha só o gráfico de 60 minutos. Pelo gráfico de 60, ficando acima dos R$ 16, a gente poderia também ter uma inversão desse fluxo e movimentar um movimento de alta nesse curto espaço poderia acontecer. ODPV 3, OMGE 3, as ações da turma. Olha só, essa daqui foi uma recomendação que eu passei no nosso radar técnico, tá? Uma compra acima desses 32,15. Olha só, o mercado lindamente rompeu e foi embora. Em 4 dias de operação, nós estamos aqui com um retorno de 10%. Então, um papelzinho aí que nós compramos na semana passada no radar técnico, temos 10% de retorno em Ômega Brasil, tá? Então, por enquanto a gente vai manter. Se você faz parte do radar, fique de olho que eu vou só ajustar o nosso stopzinho e ver como o mercado tem espaço para continuar o seu movimento de alta, tá bom? Então, a MG3 é um papel que nós tomamos uma posição. PEMAN 3, olha só, as ações da Paranapanema, depois de ter subido forte, o papel cai até a retração de 50% de FIBO, candlezinho de indefinição, rompimento de 33,90. Na minha leitura, terei espaço para o papel retomar o seu movimento de alta e subir nesse curto espaço de tempo. PEMAN, SLC Agrícola é uma outra ação também que eu fico de olho. Caso o rompimento desses 19,04 atinja, rompeu 19,04, na minha leitura eu vou ficar de olho numa compra e esperar um próximo alvo em 21,80. Então, atenção, acima de R$ 19, compra de SLC Agrícola. E por último, não menos importante, eu tenho uma outra ação do varejo, Via Varejo, é uma ação que me chama muita atenção. Olha só, pelo gráfico diário, eu estou de olho nesse pequeno movimento, onde eu posso identificar o movimento mais atrativo pelos 60 minutos. Então, se superar a casa dessa região de R$ 7,20, ô meu santo Jorge, romper essa região de 7,20, na minha leitura, a gente tem espaço para um movimento de alta um pouco mais direcional. Beleza? Então, falei sobre Alpa 4, Banrisul, Betol, Fleury, GNDI, JBS, Odontoprev, Ômega, Paranapanema, SLC Agrícola e Via Varejo. Fora as 5 blue chips e o mercado, ou seja, nós analisamos aqui 18 papéis nesse fechamento do mercado. Mais uma vez, meu muito obrigado, tenha uma excelente semana e qualquer coisa, deixa seu comentário aqui embaixo. Se puder dar o likezinho, eu vou agradecer. Um grande abraço, tchau, tchau.